Olá pessoal, vamos para a nossa quinta aula desse curso de extensão sobre o meu estágio do ensino fundamental. Estou usando como referência bibliográfica o livro Deficiência Visual na Escola Inclusiva. O meu tema é Educando com Deficiência Visual na Escola Inclusiva. Então eu estou me referenciando no livro de Carlos Fernando França Mosqueira, que eu já mostro para vocês em todas as aulas, né? Para estar relembrando que é esse livro aqui, certo? Deficiência Visual na Escola Inclusiva. Hoje é o nosso quinto vídeo, eu acho que seria o último vídeo, porque as próximas aulas vou estar fazendo live no aplicativo do Zoom. Já tem uns inscritos para essa live. Quem tiver interesse, pode deixar o seu contato aqui nos comentários desse vídeo, que eu coloco também para você estar assistindo e mando o link, tá? As aulas online vai ser mais uns tiras dúvidas, né, uma participação em grupo mesmo, né? O que foi comentado nessas aulas gravadas, para a gente tá aprimorando nosso conhecimento, certo? Então hoje eu quero falar sobre os princípios da orientação e mobilidade e currículo, né, desafios, né, em uma escola inclusiva. Vamos comentar sobre esse assunto e para estar finalizando esses vídeos gravados, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui com uma pergunta para vocês, né? A orientação, né, e mobilidade deve fazer parte de um currículo escolar? Então, deve ser ensinada e treinada em locais diferentes da escola? Quem pode ensinar o aluno a aprender as técnicas? Todas as dúvidas, né, são ocorrentes no nosso país, porque ainda não está muito clara a função do profissional na educação inclusiva, né? Então, são coisas que precisam ser discutidas para estar aprimorando, né? E os profissionais têm que estar aptos a isso também, né? Aqui o autor fala que discussão não pode parar por aqui. Se a escola inclusiva pretende atender a todos os alunos matriculados, independentemente das diferenças, como é o caso do aluno cego, será atendido numa disciplina fundamental para a sua independência, certo? Então tem que ter a flexibilização curricular, que tem que estar atendendo a essa necessidade, e enfim ainda precisa ser repensada para assumirmos e implantarmos definitivamente a escola inclusiva, né? A escola tem que estar preparada tanto com o espaço físico como com materiais adequados, que hoje em dia não é a realidade de todas, né? Ainda também um processo de adaptação, de inclusão, que muitas ainda estão bem atrasadas nesse processo, né? Então, é uma forma de a gente repensar sobre o assunto, né? Nós como professores, né, futuro professores de educação especial, temos que estar aptos a estar entendendo mais sobre esse assunto e podendo adaptar atividades se a escola não tiver ao nosso alcance, né? São uns eternos estudantes, né, pessoal? Para estar sempre avançado, para poder passar o melhor para os nossos alunos. Nessa nova investida da escola inclusiva, com a fase de estruturação e a capacitação dos professores, outras necessidades precisam ser atendidas, como a compra de materiais e investimento em treinamento para a aplicação dos nossos novos recursos, que vão desde o uso de materiais ópticos e programas de computador próprios para deficientes visuais, até recretes, sorobãs, bengalas, jogos adaptados, bolas com guinzos, etc. Né? Tem muitos materiais que a gente pode estar usando com deficiente visual. A nossa aula, como ela está autorizada no deficiente visual na escola inclusiva, né? Mas sabemos que a escola inclusiva é para todos, toda a deficiência, então tem muita coisa a ser feita, né? Então, os objetivos da escola inclusiva já estão traçados,
e é o começo de uma nova trajetória e não há como fugir desse interesse. Discutir os assuntos que a fórmula a seguir certamente pode colaborar para essas investidas. Vamos ver os assuntos aqui que o autor deixou para nós, tá? Nos referenciando nessa aula. Visão e locomoção. Desde os primórdios, o homem se locomove livremente, quando possível, sempre bem orientado. Somos seres repletos de aparelhos fisiológicos que controlam nossos movimentos corporais. A visão é um dos recursos que usamos para isso, pois ela nos orienta para um perfeito deslocamento em espaços diversos. Quando não usamos a visão ou não enxergamos, utilizamos adaptações para compensar a falta desse sentido. Por tudo isso, hoje reconhecemos um pouco mais dessa natureza do homem, a qual, de alguma forma, mesmo sem usar a visão, precisa se deslocar e perceber o mundo, né, do seu modo. Essa diferença é suficiente para pensarmos em uma interdependência que exige a participação de toda a sociedade, principalmente da escola. A escola inclusiva precisa estar pronta para atender também esses indivíduos, que de forma especial estão usando seus próprios mecanismos fisiológicos e emocionais, né, para uma nova adaptação. Uma mudança no currículo escolar é o primeiro passo para a transformação do que defendemos. Isso foi um conceito do autor aqui para nós, né, sobre essa parte da visão, né, e locomoção. Agora eu quero falar para vocês sobre orientação e mobilidade, certo? Antes de pensar em qualquer atividade específica para o deficiente visual a ser aplicada na escola regular ou em qualquer outro centro especializado, é necessário pensarmos que a mobilidade independente do cego, aquele que oferece independência total, né, que é o objetivo de qualquer trabalho de reabilitação com crianças ou adultos. Aqui, o autor fala que tem as técnicas da orientação e mobilidade devem começar logo após o nascimento, desde que a cegueira seja diagnosticada precocemente. Então, como diz a Juriaquera, citado por Leonardi, 1992, página 21, a atividade corporal permite à criança entrar em relação com seu entorno e o estado tônico é um modo da relação com a criança normal. A hipertonia pode ser um sinal de alerta e a hipotonia pode ser traduzida em satisfação. Então, a preocupação dos especialistas recai na precocidade do processo de reabilitação. Então, os atrasos psicomotores podem ser diminuídos quando as crianças cegas são atendidas no tempo certo, né? O mais cedo possível. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é o atendimento e a criança consegue ter uma vivência melhor. Então, os atrasos motores e psicomotores apresentados por criança cega foram alvos de estudo de Leonardi, 1992, cujo resultado foi a divulgação da Escola de Desarrollo de Niños Ciegos, de 0 a 2 anos, que norteou muitos dos conhecimentos sobre o desenvolvimento dessa criança. Então, esse estudo mostrou que os atrasos são mais acentuados quando as crianças são pouco estimuladas, né? E que os especialistas enfrentam a organizar o trabalho, né, com a orientação e mobilidade, que é o OM. Quando eu vou falar OM,
orientação e mobilidade com jovens e adultos cegos. As dificuldades, como por exemplo o reconhecimento corporal para iniciar atividades com bengalas, que impede o bom aprendizado. E por essa razão, muitos dos iniciantes de OEM desistem antes de terminar o curso de aprendizagem. Então, a orientação é defendida como um processo cognitivo que permite estabelecer e atualizar a posição que ocupa no espaço por meio de informação sensorial, enquanto mobilidade em sentido amplo e a capacidade de deslocar-se em um lugar para o outro. Essa foi uma citação de Cohen, Henriquez, 2003, página 249. Então é bom lembrarmos que acima de qualquer planejamento, todo indivíduo necessita de liberdade de ir e vir. Por isso, o planejamento de qualquer cidade também faz parte do planejamento das técnicas da OEM, né, que é a Orientação à Mobilidade. Tais técnicas também atendem as pessoas com baixa visão, não só os cegos totais. Daí autonomia, autoconfiança na integração social, formam os pilares que sustentam a OEM, né, tão importantes para deficientes visuais. Muitos são os objetivos para o uso de bengalas nos deslocamentos em ambientes abertos ou fechados, quando o indivíduo cego ou com baixa visão domina as diversas técnicas de uso da bengala, e há uma grande possibilidade de que os deslocamentos se façam com grande desenvoltura e segurança. Eu quero falar com vocês alguns objetivos da bengala longa. Então, o objetivo da bengala longa é utilizar corretamente a bengala, que não deixa ser uma extensão do corpo do seu usuário. Aplicar a técnica da bengala para uma maior segurança, usar de acordo com a necessidade do ambiente, seja coordenando com o espaço, seja deslizando, entre outras formas de locomoção. Usá-la para reconhecer obstáculos, destacar-se em ambientes abertos e fechados e para reconhecimento de ambientes internos. Utilizá-la também para entrada e saída de veículos, subida e descida de escada, também passagens estreitas, por exemplo, né? A bengala longa, ela tem bastante objetivos aqui para a sua locomoção, né? Agora vamos falar sobre o uso de técnicas ao OM com a guia do vidente, né? Que é a orientação e mobilidade. Vamos ver essas técnicas que podemos estar fazendo com a orientação e mobilidade, com um guia vidente. O guia vidente é qualquer pessoa que se dispõe a auxiliar o deficiente visual em um trajeto em ambientes abertos ou fechados. Essas pessoas, quando desconhecidas do deficiente visual, devem saber se a colocação como guia é bem-vinda. Quando a ajuda foi aceita, o guia deve oferecer o braço, encostando no corpo do solicitante para que ele a segure acima do cotovelo. Se o deficiente não souber a forma de segurar, o guia pode informá-lo, né? E a pessoa que está sendo guiada deve manter um pouco atrás do guia, para evitar o choque do deficiente com obstáculos. É importante lembrar que as orientações verbais também são importantes para um deslocamento seguro, né? Em alguns casos, como deslocamento, principalmente quando o deficiente se sente seguro devido à inexperiência do guia, ou mesmo quando for solicitado, as proteções superiores e inferiores devem ser praticadas. Então,
Então, podemos, então, a mão livre, no caso da proteção superior, deve estar próxima ao rosto, com o dorso direcionado para fora e o braço semiflexionado. Na nossa aula no Zoom, na nossa conversa pelo Zoom, eu vou trazer umas imagens sobre a posição certa de tá guiando, né, uma pessoa com deficiência visual, tá bom? Eu não vou mostrar aqui agora nesse vídeo, mas lá na nossa live do Zoom eu vou mostrar pra vocês. Vou puxar as imagens certinho aqui pra gente estar comentando lá, tá bom? Continuando aqui, na proteção inferior, a mão livre também deve estar próxima à linha do quadril, protegendo os ombros inferiores. O deficiente deve ser encorajado a perguntar sempre sobre o percurso realizado, onde está e se há alguma possibilidade de bater a cabeça ou se precisa de proteção, por exemplo. Então, outra preocupação aqui do deslocamento é em escadas, né? Que tanto para subir ou para descer, o deficiente deve se manter um degrau atrás do guia que está te guiando, né? Se for necessário, as orientações verbais devem ser constantes. Eu acho assim que o deslocamento com um guia deve ter a comunicação verbal, né? Para o deficiente visual saber aonde que ele está indo, né? Qual que é o movimento que ele tem que fazer, se tem que subir alguma coisa, um degrauzinho, se tem alguma rampa, né? Eu acho que é importante. Lembre-se de que descer a escada sempre é mais fácil, pois a insegurança do movimento pode provocar desde um simples mal-estar até uma queda. Então, para descer uma escada ou subir não é muito fácil, né? É uma situação mais difícil, porque ele pode estar tropeçando e caindo. Então, é um trajeto que a gente tem que estar vendo, observando e conversando com o deficiente. Deixa eu ver aqui qual que é o tópico, quero ver com vocês também. Agora, uso de técnicas da OM sem um guia vidente, né? Uso de técnica da orientação e habilidade sem um guia vidente. As técnicas chamadas de proteções superior e inferior são amplamente empregadas quando a pessoa cega está sozinha e sente-se desprotegida. Pode ser usado tanto em ambientes fechados como quanto em abertos, né? Nas proteções superiores, uma das mãos normalmente a domina. Protege-se de frente do rosto, separando pela distância da mão aberta. Nesse momento, o braço está protegendo o rosto e encontra-se flexionado na frente do rosto. Se eu consigo mostrar, tem alguma figura para mostrar para vocês aqui. Se eu acho alguma... Não vai ter a figura. Eu vou colocar a figura lá na live, tá? Do Zoom. Eu coloco essa figura pra vocês, que aqui eu não tenho aqui no livro, mas vou procurar essa figura e vou colocar pra vocês lá. Então, essa posição protege o rosto das pessoas que utilizam essas técnicas. No caso das proteções inferiores, a outra mão, quando as duas técnicas são empregadas simultaneamente, ou em qualquer uma das mãos. Quando a técnica usada individualmente, protege no centro do corpo, a linha do umbigo, né? E assim, é uma das técnicas usadas para a pessoa que não tem um guia evidente, usar a mão com proteção, né? Tá sempre ali com a mão apto para não se machucar. Quero falar com vocês agora sobre currículos sem contradições, reflexões necessárias para atendimento de deficientes visuais. A
A educação pode ser definida como um processo de instrumentalizar, um processo que instrumentaliza o sujeito para jogos de relações entre as dinâmicas sociais que colocam frente a frente aos interesses do indivíduo e da coletividade, podendo ser de tal modo formal ou não formal. Para a efetivação da educação, precisamos de um currículo que satisfaça os interesses do grupo, alunos e professores. Essa foi uma citação de Luz, 2008, define o currículo escolar como um projeto cultural elaborado sobre as chaves pedagógicas. Então, por essa perspectiva, é possível verificar a necessidade de uma escola regular se transformar em uma escola inclusiva, ou seja, mudar o currículo o bastante para mostrar à sociedade, aos alunos e professores que, sem um planejamento adequado e realista, a escola, continua fadada ao fracasso. Então, nos planejamentos escolares em geral, são constantes os recursos, as avaliações, a estratégia para atender os portadores de necessidades especiais. Há muito tempo sabemos que a memorização e o simples domínio do conteúdo não reflete na solução de problemas. Barroso, citado por Rodrigues em 2007, página 290. Afirma que o problema que se coloca atualmente não é de recuperar essa organização perdida, mas sim de encontrar outra organização adaptada à realidade do presente. Essa outra organização pode ser a escola que tantos almejam. Então, são muitas as reclamações e interpretações equivocadas sobre as leis da educação. Não se admite mais continuidade de uma escola sem um currículo apropriado e eficiente. As discussões acerca dessas questões são realizadas em um contexto socioeconômico bastante excludente e em ambientes educacionais que não funcionam, bem como por meios referenciais teóricos que ainda pregam uma visão estática de homem, um currículo arcaico, além de uma visão que idealiza o igual, o homogêneo, como se fosse possível. O mesmo acontece com a avaliação de alunos deficientes na escola regular. Dessa forma, não só a capacitação dos docentes é suficiente para a mudança que a escola inclusiva precisa. Um currículo mais humano pode ser o começo dessa mudança. Então, aqui, assim, cabe ressaltar que o autor colocou uma citação de Morim, 2006, página 55. Um dos objetivos da educação é permitir a cada um estar consciente da sua condição humana, situada no seu mundo físico, biológico, histórico, social, a fim de que possa assumir, outro objetivo e tornar cada aluno consciente da sua condição de cidadão no espaço histórico e geográfico, geográfico do país e do mundo globalizado que habita, em busca da sua identidade. Portanto, é possível dizer que Morim se presupunha refazer os currículos escolares, nos quais muitas vezes os principais objetivos da escola são esquecidos, razões pelo qual chamamos de escola regular de conteudista. Essa transformação é necessária, pois a simples assimilação dos conteúdos, como acontece nos dias de hoje, são insuficientes para o novo homem que a sociedade do século XXI exige. O atual modelo da decoreba não reflete o que propõe a escola inclusiva, que sua essência estimula o aluno criativo a trabalhar com os seus valores de uma forma mais prazerosa.
As mudanças da escola inclusiva perpassam obrigatoriamente pelos diversos contextos da sociedade. Por isso, todas as experiências prévias dos alunos são importantes para o professor, pois elas podem fornecer indicativos para mudança de currículo e objetivos na escola. O ensino por competências obriga o aluno a organizar os conceitos aprendidos e refletir sobre os problemas, além de estimular a sua resolução. Essa alteração na concepção escolar pode, quem sabe, transformar a escola regular em escola inclusiva. Esse novo paradigma na escola inclusiva e seus currículos propõe um novo olhar para a escola, ao qual deve atender todos de forma de respeitar a diferença, pois conforme Rodrigues, 2008, página 331, a proposta pedagógica da escola inclusiva passa claramente pela oferta de oportunidades de aprendizagem diversificadas aos alunos. Se a diferença é comum a todos e assumimos a classe como heterogênea, é importante ressaltar essa heterogeneidade em termos de estratégia de ensino e aprendizagem. Então, o mesmo autor também apresenta informações quando se refere-se ao currículo. Quando se aborda a necessidade de diferenciação curricular, é comum atribuir essa responsabilidade ao professor. Os professores, inclusive, os professores tradicionais mantêm em modelos não diferenciados, que é uma citação de Rodrigues, 2008, página 312. Então, todas essas discussões estão pautadas na necessidade de atender os alunos matriculados na escola inclusiva, incentivando a mudança do currículo, alterando os objetivos e fortalecendo as interações. Eu quero falar com vocês agora sobre as concepções conflitantes de currículo. Talvez seja esse um dos grandes problemas, né, da escola inclusiva no Brasil. O currículo conflitante sem uma proposta clara. Adotamos propostas internacionais, mediamos os conteúdos arbitrariamente, avaliamos improvisadamente e confirmamos algo distante. Ainda está muito claro, até mesmo para o Ministério da Educação, qual é real do currículo para a escola inclusiva, como forma didática para a alternativa a ser adotada na escola. Propõe o currículo para a perspectiva sistêmica. Na sequência, apresentaremos tópicos importantes dessa teoria, as quais podem nortear o planejamento escolar. Então, as disciplinas clássicas são exploradas, porém uma deve ser com o mapa da outra, o que torna exigente as exigentes da transdisciplinariedade. A teoria sistêmica e de rede se constituem em parâmetros para pensar o planejamento do processo de ensino e aprendizagem. A avaliação discente se dá com base de indícios de transformação de valores, comportamentos, modos de vida, processos e relações. Os conteúdos tradicionais são pretendidos a favor da aprendizagem do que é relevante para outra forma de viver na Terra. Não se crê em nenhuma necessidade de hierarquia dos conteúdos, pois admite-se de que quando se concebe o planejamento educacional em rede, pode-se entrar em qualquer ponto ou não. A escola como instituição, que pode exigir apenas virtualmente, é somente um local de referência, pois a aprendizagem se dá por meio de redes, relações pessoais, de base tecnológicas, de processo
e de organização. A escola é um local para a busca de dados ou informações, o que obtém nas redes do mundo, mas sim um espaço para suspeitar, desconstruir, reconstruir dados e informações. Nessa perspectiva, na escola ensina-se e aprende-se sobre a compreensão, o fim das certezas, sobre certos erros e ilusões do conhecimento humano. A relação do professor e aluno se dá pressupondo o ensino e aprendizagem recíproco, com base na relação sujeito-sujeito. Com essa percepção, as relações entre sociedade e natureza são tão importantes quanto as humanas, pois é preciso aprender sobre nossa identidade terrena em busca de uma ética de vida. Então, nessa proposta de currículo, o aluno aprende que a OM, quando realmente precisa e lhe interessar. Não existe um pré-requisito para iniciação, apenas condições psicomotoras para isso. Os processos da orientação e mobilidade devem ser iniciados a partir da entrada da criança na escola. As primeiras sessões de atendimento ou primeiras aulas de orientação e mobilidade devem ser orientadas pelo próprio professor em sala de aula, pois é ele que é o elemento do sistema e que mais conhece a criança na escola. Outro conteúdo do currículo também pode favorecer a organização desse aluno nas técnicas da OM. Essa nova proposta de atendimento, ou seja, o mesmo professor como elemento principal das orientações básicas na reabilitação do aluno cego sem o título de especialista, pode ser determinante nessa nova perspectiva sistemática. Uma alternativa inteligente para os aprendizados da orientação e mobilidade e outras áreas de deficiência visual. Vale aqui lembrar que a teoria sistemática se fundamenta na preocupação em atender os alunos. Como interdependentes que interagem com objetivos comuns, visando o conjunto das preocupações. Então, vamos falar sobre as reflexões sobre o processo de avaliação. Avaliar um aluno cego ou com deficiência visual de acordo com Carnevale 2006. Aqui o autor ele colocou para nós que requer a verificação no que foi aprendido pelo aluno, de como se dá ao pensar, das quais relações estabelece entre eventos, de como estabelece tais relações, bem como requer a identificação de o que e como o professor está ensinando. Quais intervenções ou mudanças devem ocorrer nas estratégias pedagógicas adotadas. A transdisciplinaridade pode facilitar a compreensão dessa avaliação, integrando as diversas disciplinas para interagir com a realidade do aluno, o que se pretende ensinar através das adaptações propostas. A teoria dos sistemas propõe ouvir o aluno na busca da compreensão sobre o que ele pensa e sobre que hipóteses ele formula. Acerca dos seus aspectos e erros, é essencial buscar e conhecer o nível de desenvolvimento e domínio de pré-requisitos referente a cada conteúdo trabalhado. Uma citação de Brasil, 2006, página 196. Então, a análise acerca dos erros e acertos provocados pelo percurso realizado na OM, principalmente as atividades em ambientes abertos. Pelas atividades esportivas, acerca da preocupação com o Braille, permite desvelar o processo de construção de conhecimento.
Essa simbólise, o aluno ou o professor, é a essência de uma avaliação com o processo permanente. As melhores respostas nessa avaliação são o desejo de satisfação nas tarefas propostas e prazer em continuar no processo de independência. Nessa perspectiva, a avaliação somente toma sentido quando deixa de ser mediada, linear, estática e adquire a perspectiva de busca de compreensão do indivíduo que aprende e se desenvolve, como também no próprio processo de aquisição, construção do conhecimento e de forma contextualizada. A avaliação compreensiva, enfim, é processual, que implica o desenvolvimento ao longo do tempo e continuidade, que quer muito mais do que uma simples nota, ou seja, exige do professor e da escola uma postura crítica e corajosa. Como pode ser visto o texto de CS e do MEC, que consta no Brasil 2006, página 197, é atribuição do professor pensar sobre o aluno, ou seja, desenvolver suas ações pedagógicas constantemente, atento aos seus efeitos no processo de aprendizagem do aluno. Peculiar em sua subjetividade, em seu processo de construção do conhecimento, somente assim ele pode direcionar a avaliação no sentido de fazer dela um processo efetivo de diagnóstico no diagnóstico pedagógico, compreensivo e sinalizador das necessidades de ajustes. Necessários ajustes é a expressão mais coerente e pertinente para essa nova escola que está surgindo, né? São necessários ajustes. É preciso urgentemente realizar este diagnóstico pedagógico antes que todos os envolvidos da escola inclusiva, professores, diretores, funcionários, insistam em afirmar que não estão preparados para atender os deficientes. Não se pode ser esse discurso da maioria dos professores como desculpa para não acertar o novo paradigma de educação inclusiva. Dificuldades e limitações estruturais sempre existirão. Por isso, a nova agenda deve motivar os professores e a comunidade escolar em geral a pensarem que a escola é para todos. Agora eu quero falar com vocês sobre a escolarização, baixa visão ou visão subnormal. Deixa eu ver que página que está aqui para nós estar comentando. Então, pessoal, mesmo as pessoas com baixa visão pode ser definida como aquelas que, mesmo depois de utilizar meios corretivos ou auxílios ópticos, ambientes técnicos, continuam visualmente prejudicadas, mas para as quais é possível melhorar o funcionamento através desses auxílios. Então, a pessoa com baixa visão é aquela que, mesmo usando os meios corretivos, auxílios ópticos, elas precisam de adaptações para o ambiente que vive e usar técnicas para isso. Um aluno com baixa visão ou com anomalias no campo visual só pode aproveitar o resíduo da visão com materiais oferecidos na escola se estiver motivados para a aprendizagem. Por isso, o ambiente escolar e o empenho da família, a ajuda dos colegas e o esforço do professor são importantíssimos para a sua aprendizagem escolar. Brasil 2006, página 16, baixa visão, é alteração da capacidade funcional da visão decorrente de inúmeros fatores isolados ou associados, tais como baixa acuidade visual significativa, redução importante do campo visual, alterações corticais e ou de sensibilidade aos contrastes,
que interfere ou que limitam o desempenho visual do indivíduo. Perda da visão visual pode se dar em nível severo, moderado ou leve, podendo ser influenciada também nos fatores ambientais inadequados. Então, a baixa visão pode ser também um comprometimento no que se pode afetar diretamente o aprendizado das crianças que apresentam essa dificuldade visual. Muitas vezes, o diagnóstico não é realizado por não haver reclamação por parte da criança, sendo prioritário o encaminhamento para um especialista. Por isso, mesmo que a escola precisa cumprir essa função com ações preventivas, pois quando isso é concretizado, evita-se o atraso escolar de muitas crianças que apresentam baixa visão e não têm consciência disso. Juntamente com a escola, a família é importantíssima nessa construção da educação ideal. A precariedade de ações preventivas nas escolas brasileiras é uma constatação e a baixa visão é uma constante na grande maioria delas. Assim, quando as famílias detectam um problema, o professor torna-se um parceiro no processo de escolarização, ajudando a encontrar a melhor estratégia de ensino para o aluno. Quando a família não se percebe da limitação visual, a escola é a alternativa mais apropriada. Conforme a Sociedade Brasileira de Visão Subnormal, que utiliza dados da OMS, 70 a 80% das crianças diagnosticadas como cega possuem alguma visão útil. Ainda a prevalência de cegueira infantil em países em desenvolvimento é de 1,0 a 1,5/1000. E de baixa visão é de 3 vezes maior. Dessa forma, vale lembrarmos que antes do início do ano letivo é necessária uma avaliação clínica funcional com os alunos de baixa visão a ser realizada por oftalmologista e pedagogos. Sem esses procedimentos médicos, a escola não tem condições de atender o aluno com essa deficiência. Por isso, não devemos deixar de solicitar esse tipo de avaliações dos alunos com baixa visão. O médico oftalmologista, especialista em visão, pode contribuir definitivamente para a melhora da visão do aluno que necessita de acompanhamento especializado. As maiores contribuições de uma avaliação clínica são diagnóstico e prognóstico. A avaliação da acuidade visual para perto e para longe. A avaliação do campo visual, a avaliação da sensibilidade aos contrastes e visão e cores. Prescrição e orientação dos recursos ópticos essenciais são resultados que facilitam no prognóstico do aluno. Por isso mesmo, são importantes para orientar o professor nos novos procedimentos pedagógicos. A avaliação funcional informa sobre os dados qualitativos na observação informal, que pode ser feita pelo próprio professor em sala de aula. Por exemplo, por meio de observação de nível de desenvolvimento visual do aluno, uso do funcional da visão residual com atividades educacionais, da vida diária, da OM, da necessidade de adaptação à luz, a contrastes, a recursos ópticos, não ópticos e equipamentos da tecnologia avançada. Quero falar com vocês sobre os sintomas e sinais mais comuns de alterações visuais. Dentro do sintoma mais comum das alterações visuais, é possível destacar tontura, náuseas, dores de cabeça constante, visão embaçada e irritabilidade e excesso de luz. Também é comum
observarmos que esses alunos apertam e esfregam os olhos constantemente. Reclamam da visão dupla, além de estarem sempre franzindo a testa. Cai com facilidade, sem a marcha desequilibrada e ainda apresentam dificuldade para leitura e escrita. Certo? E os pequenos detalhes que muitas vezes são desprezados pela escola, que são manifestações constantes de muitos alunos, devem fazer parte das observações iniciais de qualquer pessoa da escola regular. Os sinais de dificuldades visuais podem ser observados em qualquer situação escolar. Basta o professor estar consciente dessa necessidade, observar o aluno como um indivíduo que está buscando melhores meios para se relacionar com o grupo de trabalho. E colegas, professores, funcionários da escola, a adequação do currículo são necessárias para atender essas limitações. Aqui eu vou apresentar para vocês umas adaptações de materiais que colaboram com o aprendizado do portador com deficiência visual. Ampliação. O mais comum é o aluno de baixa visão aproximar o material ao aluno. É um processo natural, resta saber quando esse procedimento colabora para o aprendizado. Muitas vezes será necessário ampliar a letra do texto a ser apreciado, por isso são utilizados principalmente as fontes dos programas do computador, cujo tamanho da letra dependerá da limitação do aluno. O uso de ampliação por meio de cópias também deve ser uma alternativa interessante. Iluminação. Os ambientes escolares muito bem iluminados são indicativos para melhorar o aproveitamento escolar. Essas adaptações são voltadas somente para alunos com baixa visão, mas não para alunos com baixa visão, mas para o coletivo. Contraste. O quadro negro ou a lousa deve estar em contraste com o giz branco ou amarelo para facilitar a leitura do aluno com baixa visão. As mesmas adaptações devem ser feitas com materiais de diário, como caderno, lápis e outros materiais que ele está acostumado a usar. Certo? Deixa eu ver aqui. Caneta, cartolina, entre outros, né? O próprio aluno vai saber quais são os melhores contrastes. Tamanho, né? Também, muitos materiais pedagógicos para o aluno com baixa visão exigem que o tamanho seja modificado para melhor utilização. Na maioria das vezes, o tamanho precisa ser aumentado. As avaliações visuais, sempre elas clínicas ou funcionais, são importantes para colaborar com o processo de ensino-aprendizagem. No caso de avaliação de funcionamento da visão, importa o professor como aluno utilizar a visão residual. Sem essa avaliação, dificilmente o professor poderá estabelecer estratégia de ensino. Cabe ressaltar que muitas informações nessa avaliação são procedentes da família ou mesmo de outros profissionais que acompanham um aluno que apresenta limitações visuais. Todos os sinais que o professor percebe nos contatos com os alunos devem ser anotados em uma ficha própria. Olhos avermelhados, pálpebras caídas, lacrimejamento constante, falta de atenção, entre outros. Todas as informações compõem uma amnese do aluno avaliado, mesmo que seja de forma informal. As informações coletadas pela escola sobre o aluno com baixa visão podem contribuir para a avaliação do oftalmologista quando a consulta for realizada. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as adaptações dos recursos ópticos, né? Então, classificamos como recursos ópticos qualquer produtos ou materiais que possam aumentar ou ampliar as imagens. Isso aqui é uma citação de Montilha e tal, ao 2006. As crianças com visão reduzida não conseguem aproveitar as imagens aumentadas, né?
que consegue aproveitar as imagens aumentadas, pode fazer muito bem focalizar e corrigir erros de refração. Normalmente usam lentes de aumento para visão de perto e de longe. O recurso mais conhecido são os óculos de grau, né? Os bifocais, monofocais, lupas, lentes microscópicas, telelupas, que também podem ser acopladas aos óculos e servem para ajudar a enxergar de longe. Sistemizadores de voz, produz que está escrito no monitor do computador, calculadoras que falam, impressões aumentadas, gerada por um software próprio. Eu quero falar com vocês também sobre sugestões para professores que trabalham com alunos com baixa visão. Os docentes que trabalham com a criança, em contato com a criança que tem baixa visão, devem observar as sugestões que o autor deixou para nós a seguir aqui. Lembre-se que a velocidade da aprendizagem é menor, mas nem por isso o conteúdo programático pode ser esquecido. Se o aluno não usar nenhum material aumentativo, faz com que seus pais conheçam os produtos disponíveis no mercado e que a própria Secretaria da Educação do seu município possa auxiliar na busca do material mais apropriado. Faça o aluno sentar mais próximo do quadro possível, evite linguagem ambíguas, seja claro e direto. Saiba o nome do aluno e chame sempre que for necessário, evitando expressões corporais onde apontar. Não os superproteja, evite o excesso. Os materiais de apoio deverão ser apropriados para as tarefas desejadas, sempre que necessário, evite os materiais muito claros ou muito escuros. O mesmo se aconselha para objetos mais pequenos. Se os alunos precisarem usar bengala para informar segurança, incentive-o. Muitas vezes a visão residual é pouca para informar do real entorno. O professor é um dos maiores responsáveis pela orientação do aluno sobre a importância do uso dessa ferramenta, pois o preconceito contra é o presente em qualquer idade. Práticas de atividades físicas são bem orientadas e fundamental, para o bom desenvolvimento e crescimento do aluno. As atividades em grupos devem ser estimuladas, assim todos aprendem com as diversidades. Não ser intolerante com alguma decisão dos alunos, como deficiência visual, é convivente, sempre a conversa para os ajustes. Você que é o adulto em relação e deve lembrar-se da lógica da escola, muitas coisas são resolvidas improvisadamente. Você é responsável pelos ordenamentos. Se possível, use recursos visuais destacados, Negro sobre o branco, branco sobre o negro, amarelo sobre o negro, branco sobre o azul, para destacar mais a letra, Utilize uma visão de forma involuntária, ao contrário do tato, que requer vontade do sujeito a utilizá-la. O som também é captado pela visão, ou seja, a criança ouve tudo de forma involuntária, pois informações auditivas acabam sendo parciais, principalmente, quando há muitos sons diferentes e produzidos ao mesmo tempo. Muitas vezes esses sons chegam distorcidos e interpretação se faz difusa, Que a visão, ela ajuda na audição, conforme você escuta, você viu, e se você não tá vendo, você escuta meio retorcido. Então, aqui o autor deixou para nós essas técnicas, para estar usando. Tem várias outras que podemos usar, bastante legais, mas eu vou deixar para comentar na minha aula online, no Zoom, Lá eu vou falar sobre umas técnicas que auxiliam a transformar os traços em relevos, desenho de giz, pintura linear, bolinhas de pastilhas, bolinha de massinha, manipulação de material com EVA, material emborrachado, que é o EVA, papelão, outras coisas com tintura em relevo, com texturas, colagens,
Essa aula eu vou deixar para estar comentando lá na minha aula gravada. Tá certo, pessoal? Muito obrigada para quem assistiu esse vídeo e até as aulas no Zoom.